Queridos irmãos, hoje nós estamos encerrando a nossa Semana Espírita Allan Kardec, nossos trabalhos com ele, com o codificador e também com todos os espíritos de escola, essa proposta que abrilhantou cada dia que passou e que passa ainda, esse entusiasmo em nossos sentimentos, nossos corações. Ficamos muito felizes com isso. E nada melhor para brilhantar o nosso trabalho, o coroamento desse trabalho, um companheiro que há quase 30 anos, não foi ontem, há quase 30 anos atrás, nós tivemos um dos primeiros contatos, não é isso, Simão? E aqui em Uberlândia, em várias cidades do Triângulo Mineiro, inclusive no Bálsamo, o CRE Norte era ainda unificado do Pontal até Patos de Minas. Uma região muito grande. E o CRE, naquela época, propôs na AME, na União Espírita Mineira, no Conselho, propôs a separação do CRE. Dividir em 3 partes. O CRE Norte, que também o CRE Pontal, e o Alto Paranaíba. E o Simão já estava nessa, movido por esse entusiasmo, fortalecido ainda mais para os nossos companheiros da União Espírita Mineira, principalmente na figura do Onofre Honório de Abreu, nosso grande amigo, e por sinal, o Simão, um companheiro que ainda ficou por muito tempo com você, né? Que temos certeza absoluta que em espírito ele está conosco, nos seus pensamentos, nas suas ideias, o ideal, um grande irmão que colabora ainda e muito no movimento espírita. O movimento espírita precisa de companheiros dessa categoria. E por que não dizer todos nós também que somos pequenos, mas assim, de uma certa forma, colaboradores desse grande movimento que abrilhanta a paz, o universo inteiro. E satisfeitos com essa presença do nosso irmão, queremos convidá-lo a iniciar seu trabalho de exposição doutrinária, que só engrandecerá o nosso trabalho. Por favor, Simão. Boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire a cada um e que sejamos todos guardados junto dele, em paz. Eu agradeço o convite para estar novamente aqui no União e Amor, uma das primeiras casas que eu conheci aqui em Uberlândia, se não a primeira que eu aqui conheci, e desde lá sou carinhosamente recebido todas as vezes que aqui estou. E para mim é uma alegria estar aqui de volta. O André fez um comentário, há 30 anos, ele me conheceu na evangelização da infância. Eu tinha lá meus 4, 5 anos. E André, ao falar isso, realmente é um tempo que nos é muito caro, uma época muito, muito importante para a nossa região. E citar o Honório traz também boas lembranças. Honório é um dos nossos, que eu chamaria professores de Evangelho, com quem eu pude aprender um pouco do muito que ele sabe, e continua nos passando por intermédio de pessoas outras que trazem as suas mensagens, em especial o Wagner Paixão, amigo muito querido também, e dessa turma do Honório, então, Wagner, Haroldo, São Manuel Alves, Álvaro, e assim vai. Muitas pessoas trabalham no Evangelho. E uma última vez que eu me encontrei com o Honório, ele me disse, então, Simão, nunca se afaste do Evangelho. Em qualquer fala que seja da ciência, coloque o Evangelho, que o Evangelho tem lugar em quaisquer lugares. Eu não me esqueço dessa frase dele,
e foi a última vez que nós conversamos e ele depois desencarnou. Então é uma alegria, né, relembrar a figura do Honório, principalmente quando falamos aqui do Evangelho. A proposta que nos foi feita para conversarmos é que analisássemos, que falássemos sobre esse versículo, né, o versículo 14 do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que é: vós sois a luz do mundo. É um fragmento do versículo, porque ele segue, mas vamos conversar um pouco então sobre essa expressão, vós sois a luz do mundo. Mas precisamos, para isso, contextualizar, entender em que contexto se deu essa fala do Cristo e em que contexto viviam as pessoas quando ouviram do Cristo essa expressão. Ela se dá no bojo do Sermão do Monte. Ela se dá no conjunto do Sermão do Monte, que não são apenas as bem-aventuranças. O evangelista Mateus desenvolve esse sermão nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, e ali ele é separado em bem-aventuranças, em uma outra parte que se analisa a lei, que Jesus vem dizer que não veio destruir a lei, mas dar-lhe o seu fiel, em outras traduções, verdadeiro cumprimento. É nesse sermão que Jesus vai falar também do jejum, da oração, da esmola, por assim dizer. É nesse sermão que Jesus vai falar da solicitude pela vida, quando nos chama a atenção para os nossos reais interesses, quando ele diz: não vos preocupeis, não vos fatigueis pelo que haveis de comer, com o que haveis de vestir, pelo que haveis de beber, pois meu Pai bem sabe que precisais dessas coisas. Dizia ele: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Então é nesse sermão que Jesus fala dos juízos temerários, dos valores, das valorações ou não que damos às coisas. É nesse sermão que Jesus fala sobre a prudência, sobre a ousadia. Então é um sermão muito rico, que não se limita às bem-aventuranças. E nesse conjunto então que ele falava para todos, esse sermão do monte, ele fala então para os discípulos. É interessante a passagem, o capítulo 5, já o versículo 1, quando o evangelista Mateus diz que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E é interessante que o evangelista usa a expressão "e abrindo a boca, falou". É interessante porque aparentemente é redundante, né? Falar sem abrir a boca é um tanto difícil, seria mais um exercício ventriloquista, mas é interessante o evangelista ter dito assim: e Jesus, abrindo a boca, falou. Porque isso nos remete a um ensino do Cristo, quando ele dizia: o mal maior que faz ao homem não é o que lhe entra pela boca, mas o que dela sai. Pois a boca fala daquilo que o coração está repleto, daquilo que o coração está cheio. Então, dessa forma, quando o evangelista diz abrindo a boca, Jesus falava daquilo que o seu coração estava cheio. É simbólica, é muito profunda essa expressão do evangelista, que numa visão, digamos que superficial, aplicaríamos um vício de linguagem da redundância ou do pleonasmo até mesmo. Mas não é. É o símbolo daquilo que ele estava por ensinar-nos. O abrir a boca seria deixar que do coração viesse todos aqueles ensinos contidos nesse Sermão do Monte. E até a ideia do monte, porque o símbolo monte é também significativo.
Se nós olharmos lá no Gênesis bíblico, nós veremos o Monte Arará, que é um dos montes mais altos daquela região, um monte no qual, na parábola do dilúvio, a arca teria se estabelecido depois que as águas baixaram. Um monte de mais ou menos 5.600 metros de altitude. Então, seria a ideia do cume, do estar no alto, estar próximo a Deus. Esse Monte Arará é de onde saem o Tigres e o Eufrates, nos seus nascedouros. Então, símbolo muito forte é o monte. Como o Monte Sinai, ou a própria península, a cadeia de montanhas do Sinai, é um monte no qual Moisés recebe as leis, os mandamentos. É ali no Monte Sinai que Moisés vai então trazer ao mundo aquilo que seria, aspas, as leis de Deus. E aí, quando falamos então de Sermão do Monte, essa expressão do monte, e o evangelista dizer que Jesus, vendo as pessoas, subiu ao monte, ele se equivale, ele se equipara esse momento ao momento mosaico lá no Monte Sinai, que ali chegavam as leis de Deus, e ali Jesus falaria melhor dessas leis de Deus. Ele traria diversos outros ensinamentos. Por isso a expressão Sermão do Monte, como o Monte Gerizim, onde estava o poço de Jacó, para onde as pessoas iam, os samaritanos em especial, fazer as suas orações, de tal forma que quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ele vai dizer a ela, chegará o dia em que adorareis ao meu Pai, não mais no Monte Gerizim, nem no monte, nem no templo, mas em espírito e verdade. Pois meu Pai é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e verdade. O Monte Sião, que é o símbolo daquela região, que é o monte onde estaria o templo de Jerusalém, uma das cadeias montanhosas de Jerusalém, da cidade antiga, que é entendido como a terra prometida. Então essa expressão monte, ela é muito significativa. E tudo que se fala no monte é ensinamento, é para a vida, é aquilo que se aproxima do Criador. Então a expressão Sermão do Monte é significativa, e é nesse monte que Jesus abre a boca e permite que aqueles ensinos que nos encantaram, nos esclareceram, nos ensinaram, nos até conscientizamos desse ensino. Nós nos conscientizamos porque ele falava, como disse o evangelista Mateus, como quem tinha autoridade. Porque quando encerra esse sermão, Mateus vai dizer: e todos se admiraram de sua doutrina, porquanto ele falava com autoridade, diferentemente dos fariseus. Então não era só estar sobre o monte, era elevar-se. O símbolo do monte é a elevação, e Jesus estava elevado e elevou pessoas. No Monte Tabor ele se mostra na sua transcendência, naquele fenômeno chamado de transfiguração. Até o seu sacrifício da crucifixão se dá no Gólgota, o pequeno monte, o monte mais terreno, mais próximo à superfície. Então essa é a expressão, esse é o símbolo no qual se dá esse ensino. Vós sois a luz do mundo. E para quem Jesus falava isso? Já que diz o texto, e vendo a multidão, subiu ao monte. Mas nesse momento Jesus não falava com a multidão.
Essa é a parte do sermão que ele falava aos discípulos. Tanto que a exegese, quando faz a distribuição dos tópicos do Evangelho, dá esse título. Fala aos discípulos. Discípulos somos todos, ou à época são todos que o seguiam. Não necessariamente aqueles que faziam da sua vida o exemplo do ensino, que eram os apóstolos. O apostolado era mais profundo do que o discipulato. O discipulato, aquele discípulo, buscava aprender, o apóstolo repassar, vivenciar aquilo que aprendeu. Então, nesse momento, Jesus falava com os discípulos, que poderiam, com o passar do tempo, também se transformarem em elementos apostólicos, não necessariamente os apóstolos conhecidos, mas o elemento apostólico, fazer do discipulato um apostolado. Então, por isso era um ensino que eu não chamaria reservado, mas um ensino que podia ser melhor compreendido por aqueles discípulos, por aqueles que estavam mais próximos, por aqueles que abriam os ouvidos para ouvir, como dizia o Cristo, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Esses eram os discípulos, esses eram as pessoas que seguiriam ao Cristo, aos seus ensinamentos. Então ele vai dizer, no contexto de vós sois o sal da terra, também dizer, vós sois a luz do mundo. Quando ele se referia ao sal, ele trazia a simbologia da importância do sal como elemento de conservação. O sal para salgar os alimentos, para a guarda dos alimentos, para conservar os alimentos, para além de conservar, dar sabor notório. Por isso dizia Jesus, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, se o sal em outras traduções for inodoro, para que mais servirá, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens? Vejam, o sal tem a função, se ele não cumprir a função, ele não tem função, ele não tem por que continuar existindo, senão como algo apenas, como um sal. Assim eram os discípulos, tinham as suas funções, se eles não as exercessem, para que eles serviriam? Se não fossem para divulgar, para que serviriam? Então, ao mesmo tempo, quando nesse contexto de dizer que eles eram os conservantes da vida, aqueles que conservariam os ensinos, ele também vai chamar a atenção para a expressão, para a importância não pessoal, mas a importância da missão que eles tinham. Então ele foi dizer, vós sois a luz do mundo. Não se edifica uma cidade no alto do monte para ficar escondida, para não ser vista. Evidência, não a evidência pessoal. Mas seguindo a ideia honoriana, como aqui foi dito pelo André, a ideia da análise que Honório carinhosamente chamava de evangelho miudinho, ou estudo minucioso do Evangelho, se assim quisermos, numa linguagem mais elaborada, menos amineirada, nós precisamos avaliar essa expressão, os componentes dessa expressão. Vós sois a luz do mundo. O que é vós? Um pronome pessoal, óbvio, um pronome pessoal do caso reto. Vós. Segunda pessoa do plural, que de certa forma já está indo para o anonimato, já está sendo desprezado, quase não mais se usa essa segunda pessoa do plural. Mas é a linguagem ainda utilizada nos elementos litúrgicos, a linguagem culta, mais profunda, e ela tem um significado, porque nós temos o plural e o singular, nós temos a segunda pessoa do singular, que é o tu, e nós temos a segunda pessoa do plural, que é o vós. E até disseram, para que as duas? Fiquemos só com uma. E acaba que está ficando só com o tu. Mas o que é o vós?
Vós é a segunda pessoa do plural, mas pode ser singularizada. Quando nós observamos a linguagem dos textos bíblicos assim traduzidos, eles são traduzidos na segunda pessoa do plural. Se nós olharmos o Pai Nosso, que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós mesmos dizemos, Pai Nosso que estais no céu, nos céus, é plural os céus. Pai Nosso que estais, é a segunda pessoa do plural. Mas, no entanto, estamos falando de Deus, que é singular, que não é mais de um. Vejam que trouxemos a segunda pessoa do plural para identificar o singular, o único, Deus. Então, quando se fala a segunda pessoa do plural, é porque se fala para muitos. Mas quem ouve, ouve de per si, ouve sozinho. A segunda pessoa do plural é utilizada para dizer, isso é para todos, mas nem todos obtêm. Só aquele que tiver ouvidos para ouvir. Por isso, quando se traduz na linguagem de hoje, há que se respeitar esses elementos, por assim dizer, gramaticais. Há que se respeitar a semântica contida em cada um deles. E aí, quando se traduz para você, você é a identidade pessoal caracterizada. Vós é uma coletividade individualizada, aparentemente paradoxal. Mas quando dizemos vós é porque são todos. Ele falava para os discípulos. Então, quando ele dizia vós, a pessoa ouviria tu. Porque cada um ouviria sozinho. E cada um interpretaria, sentiria, faria sozinho. Isso é o vós. Por isso a importância de se respeitar a gramática. Em vez de tornarmos culto, nós estamos tirando isso. E veja a diferença. Se estivesse traduzido como você é a luz do mundo, ou vocês são a luz do mundo, não teria a mesma característica simbólica. Não teria a mesma profundidade semântica. Então, desculpe-me se está dando uma aparência de aula de gramática, mas não é. É apenas para entender o significado desse pronome. Vós. O pronome que significa de quem se fala. O eu, o nós, é o pronome para si mesmo, embora no caso reto ele tem um aspecto reflexivo. Mas o vós não. O tu não. O tu é individual, falo só com esse. O vós, falo com todos, mas cada um recebe por si. Então ele dizia, vós sois a luz do mundo. Usou o vós. O que é o sois? O que é o verbo ser? Vejam que a expressão, vós sois a luz do mundo. Não houve outro verbo. Nós temos os chamados verbos de ligação, ser, estar, ficar, permanecer. São verbos utilizados para conexões, conectar quem age, o sujeito, com a sua qualidade, o seu predicado, para estabelecer as funções predicativas de qualidade, para dar característica ao sujeito. Sem o verbo de ligação não se constrói. Mas é preciso perceber que o ser, o verbo que ali está, ele significa, na estrutura dos verbos de ligação, estado de permanência. Diferente do estar, do ficar, do permanecer, que são temporalidades, que tem uma temporalidade, é um momento, é uma circunstância. Mas o verbo ser é uma essência. Então ele não disse, vós estão com a luz, estáis com a luz, desculpe, vocês estão, vós estáis com a luz. Não, ele disse, vós sois a luz. É uma estrutura perene, é essência, presente do indicativo. Vós sois. Não é sereis, ou fostes. É presente do indicativo.
é aquela estrutura do momento que continua, que é real. Então ele diz: sois. Ele não vai dizer sereis para um futuro, para depois no futuro. Não, é agora. Como ele dizia para outras pessoas: segue-me agora. Não tem o senão, não tem o depois. Senhor, deixa primeiro eu guardar o trigo no celeiro. Jesus respondia: hipócrita, melhor dizendo, tolo. Antes que guardes o trigo no celeiro, tua alma será pedida. Senhor, deixa primeiro que eu enterre meu pai. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. É o hoje, é o agora. É para nos falar da importância do momento. Quanto nós perdemos de oportunidade porque deixamos para começar amanhã. Porque sempre mudanças de condutas têm que ser a partir de amanhã. Por que dietas precisam começar na segunda-feira? Por que tem que ser segunda-feira e não agora? Não, é para dar um tempo para eu me despedir. Tolo, será pedido tua alma. Vejam. Então essa é a essência do sois. É para dizer: vocês não são perfeitos, mas são as pessoas com as quais eu conto. Em outras palavras, é isso que ele estava dizendo. Ele já havia chamado a atenção para dizer: sal da terra. E agora estava demonstrando a importância, a relevância, melhor dizendo, não vou dizer a importância, mas a relevância. A evidência, ou seja, eles estariam em evidência. E era naquele momento, a partir, melhor dizendo, daquele momento. Por isso, presente do indicativo, sois. Vós sois a luz do mundo. Artigo definido, a. Vós sois a. Ele não diz: vós sois uma. Não é uma qualquer luz. Vós sois aquela luz determinada, e não quaisquer luzes, não quaisquer outras coisas. Nós usamos o artigo definido quando temos a definição daquilo que vai ser indicado. É o que determina a condição de substantivar a palavra. Eu também estou me achando aula de português. Mas não é. Tampouco sou professor de português, sou um reles aprendiz que erro muito. Mas pensemos nisso, porque se está escrito, e foram essas as palavras, os signos, é preciso que busquemos o significado delas. Então certeza é o que determina o próprio substantivo, tanto que muitos, em vez de chamar de artigo definido, chamam de determinante. E o indefinido seria uma, ou seja, vocês são uma luz, qualquer luz. Não era a luz. Veja a importância de se colocar esse artigo. Sem colocá-lo, vocês são luz do mundo. É preciso determinar que não é só luz, é porque há uma especificidade nessa luz, há uma caracterização nessa luz. Por isso a importância do artigo. Vós sois a luz do mundo. Luz, aqui muito bem descrita nesse capítulo 105 do Fonte Viva por Emmanuel. Luz, o que é luz? Claridade, óbvio, mas luz, o que simboliza na linguagem do Cristo?
realidade, verdade real. Não verdades que são as interpretações que fazemos dessa verdade real. Se olharmos o Evangelho de João, o capítulo 8 desse Evangelho de João, versículo 12, nós veremos Jesus dizer: eu sou a luz do mundo, quem anda comigo jamais, veja a adverbialidade que ele coloca, jamais andará em trevas. Vejam, eu sou a luz do mundo, Cristo dizendo. Então, essa luz, cantada por Roberto Carlos, só pode ser Jesus. Veja, essa luz, eu sou a luz do mundo. Mas ele também diz: vós sois a luz do mundo. Porque ali não se referia a Jesus, pessoa, a ele, pessoa, se referia à mensagem que ele trouxe. E essa mensagem, quando acessamos-la, quando entendemos-la, ela é de todos. Vejam, vós sois a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, disse o Cristo. E se observarmos no Evangelho de João, lá no capítulo 17, veremos depois, já antecipo que vou lê-lo, porque isso cansa quem ouve, mas eu preciso lê-lo, não todo ele, só a maioria dos versículos, que são 20 alguma coisa, mas não todos, só 18. Lá ele vai dizer: eu estou em vós, vós estáis em mim, e nós somos um no Pai. Essa não horizontalidade da hierarquia da evolução, não. Jesus não estava se colocando horizontalmente na evolução, mas ele queria dizer que a mensagem dele era para todos. Todos estávamos nessa condição de discípulos horizontalizados. Daí ele dizer: vós sois a luz do mundo, e ele dizer: eu sou a luz do mundo. Uma luz, ou a luz, melhor dizendo, que vemos no versículo 26 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. E o povo estava sentado nas trevas, e viram a grande luz. Não viram uma grande luz, e viram a grande luz. É esse versículo que inicia a vida pública de Jesus. E diz o texto: sabendo Jesus que João estava preso, começou a pregar e a dizer: arrependei-vos e fazei penitência, pois o reino de Deus está próximo. E ali o evangelista vai dizer: e o povo que estava sentado em trevas, o pronome relativo que, e aí entendemos quando ele usa a expressão povo escolhido, povo de Deus, porque há um pronome relativo, o povo que estava sentado em trevas, porque havia povo que não estava sentado em trevas, mas havia povo que estava sentado em trevas. E aí, em outras palavras, ele dizia: não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. Daí ele dizia, como vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas, em outras traduções, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí vamos a Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, e vamos entender aquela estrutura, aquele psiquismo, aquela estrutura espiritual que ele chamou de israelitas, aqueles que vieram para a terra numa estrutura de degredo, junto com os indo-europeus, arianos. Junto não significa ao mesmo tempo, mas o grupo, arianos, indo-europeus, egípcios, israelitas. E aí entendemos o porquê do pronome relativo, então, que. E o povo que estava sentado em trevas viu a grande luz. Vejam como são ricos esses textos dos evangelhos. Quantas coisas nós temos ali na palavra luz.
Se olharmos o capítulo 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3, do Gênesis bíblico, nós veremos lá da mesma forma, e havia trevas na face do abismo. Vejam, no princípio era o céu e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e havia trevas na face do abismo. Indicou onde estão as trevas? No abismo, nas quedas. E havia trevas na face do abismo. E Deus disse, diz o versículo, e Deus, é uma parábola, mas de alto elemento simbólico, por óbvio, e Deus disse, haja luz. A expressão latina foi fiat lux, ou faça-se a luz, mas quando observamos a tradução, não é faça-se a luz, é haja luz. A expressão está lá, e Deus disse, haja luz. E viu Deus que era bom, e separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite, ou por noite. Vejam, haja luz, não é fazer. Ali, naquele simbolismo, é o princípio do princípio, não é algo já existente que vai ser feito. Diferentemente, quando foi dizer do homem, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança, fazer. É diferente de criar. O haver, haja luz, é criação, é de Deus. Haja luz, e Deus disse, haja luz. O dizer que o evangelista João, o verbo, não, o dizer que o evangelista João vai retratar no primeiro capítulo do seu evangelho, quando ele dizia, no princípio era o verbo, a palavra, o logos, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Aí mais uma sintaxe que precisamos buscar. O verbo era Deus, o verbo ser, ligação, liga o sujeito ao predicado. Deus é predicado, verbo é que é o sujeito. Então essa frase não está dizendo que o verbo era igual a Deus, quer dizer que Deus na frase tem a função de predicado. Então ele é qualidade do sujeito, o sujeito é o verbo era Deus, ou seja, o verbo era divino. E não era Deus no sentido de um e outro são as mesmas coisas. Ali na análise sintática, Deus não é o substantivo, Deus é o adjetivo, ele é o predicado. Então vejamos, o verbo era Deus, ou seja, o verbo tinha características divinas, o verbo era divino, porque era a palavra, o verbo. E acrescenta o evangelista, tudo que foi feito por causa do verbo. Tudo que foi feito. E aí nós entendemos por que a parábola lá do Gênesis, e sempre a criação ou a feitura é precedida de e Deus disse. E Deus disse, haja luz, e Deus disse, separe as águas, e Deus disse, ou seja, toda a ação se faz pelo verbo, pela palavra. Então a palavra criou a luz. E aí voltamos lá ao início do Sermão do Monte, e abrindo a boca, disse. Por quê? Porque o dizer na linguagem dos evangelhos, o dizer na simbologia do Gênesis, é sinônimo de criar, é sinônimo de edificar, é sinônimo de fazer. Por isso o evangelista João colocar, tudo que foi feito por causa do verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E os homens não entenderam. Vejam. E a luz brilhou sobre as trevas, e as trevas não compreenderam. Veja a expressão. Vejam a força da luz, que é voz, mas cada um vai ter que entender por si mesmo.
e as trevas não a compreenderam. Olha que interessante. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, disse o Cristo. Muitos são chamados, poucos os escolhidos, disse o Cristo. Então essa luz brilha, mas as trevas não compreenderam. Então essa é a expressão luz. Vós sois a luz do mundo. E aí temos o artigo preposicionado do. Vós sois a luz do mundo. Do, de mais o, do. Uma preposição com artigo definido. Do mundo. Do indicador de lugar. Ou seja, onde que essa luz vai estar? Onde essa luz permanece? Para onde ou aonde essa luz vai? Esse é o do. Vós sois a luz. Mas luz de quê e para quê? Luz do mundo. Do. Está dizendo qual lugar. E qual é o lugar? O mundo. Vós sois a luz do mundo. O que é mundo? Quantos mundos nós temos? Segundo a questão 85 do Livro dos Espíritos, temos só 2. O mundo espiritual e o mundo material. Não estou me referindo a quantos orbes, quantos planetas, quantas estrelas, não. Quantos mundos nós temos? 2. E diz essa questão 85 do Livro dos Espíritos que esses 2 mundos são apartados. Mas tem uma conjunção adversativa na frase. Mas interagem constantemente, diz o texto, diz a resposta. E dizem, o mundo espiritual, ele é o mais importante, pois ele precede e sucede ao mundo espiritual, ao mundo material. Ele já existia antes do material e ele continuará existindo, porque a nossa imortalidade é do mundo espiritual. Enquanto encarnados temos um interregno de berço e túmulo que interrompe os processos físicos de permanência, mas mantemos-nos imortais na condição espiritual. Então Jesus está dizendo, vós sois a luz do mundo material. Daí a cidade erigida no monte, e mais uma vez, no monte, onde ele coloca os discípulos. Vós sois a luz do mundo, não se constrói uma cidade no alto do monte para não ser vista. Ou seja, os discípulos precisam estar lá no monte, no contato com o Criador, na elevação. Então esse mundo, aí eu peço a licença, que se vocês não derem eu vou ler do mesmo jeito, já que o livro está comigo, né? Para lermos esse capítulo 17, em parte, do Evangelho de João, para entendermos o que é mundo. O que é esse, vós sois a luz do mundo, que está na frase. E aí vemos, esse capítulo 17 é uma oração, é uma prece que Jesus faz, óbvio, a Deus, pelos seus discípulos, para os seus discípulos, melhor dizendo. O capítulo todo é a maior prece que nós temos nos evangelhos. O capítulo 17 inteiro é a prece. Então diz o capítulo, depois nós vamos salpicar, só o início. Diz, Jesus falou assim, e levantando seus olhos aos céus, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste
poder sobre toda a carne, aqui ele está usando uma impessoalidade para ele mesmo, está chamando o Filho, então por isso o lhe. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Vejam, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Porque sabemos, pela palavra de Emmanuel, lá no livro Ao Caminho da Luz, que Jesus, como participante, como membro da comunidade dos Espíritos Puros, essa comunidade se reúne, e óbvio Jesus com eles, quando da formação do planeta. E aí entendemos quando Jesus dizia: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós, pois antes que o mundo fosse, eu já era, dizia ele. Então ele reforça isso aqui. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei teu nome aos homens, e aí vejam, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Vejam, manifestei o teu nome aos homens que do mundo. Ele está se referindo ao mundo material, que do mundo me deste. Vejam, e depois diz: agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Olha, o que é mundo? O material. Não rogo pelo mundo, rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste deste mundo, porque são teus. Vejam que poesia é essa prece dele. Depois ele continua: e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso eu sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo. Eu já não estou mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós o somos. Estando eu com eles no mundo, vejam, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da própria perdição, para que a Escritura se cumprisse. Veja que interessante. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo. Vejam, agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Vós sois a luz do mundo. E segue: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade.
A tua palavra é a verdade. Santificado na verdade, um silogismo, santificados na tua palavra. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra no futuro hão de crer em mim. Ou seja, rogou por nós que estamos aqui hoje. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles também esteja. Veja que poema é essa prece do Cristo. Que profundidade. E mostrando bem o mundo, mostrando as dificuldades do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Veja, não vai sair do mundo, porque é no mundo que nós nos edificamos. Qual a importância desse mundo? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Por que os espíritos têm que encarnar? Por que tem que vir para o mundo material? Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Para uns é uma prova, para outros uma missão, mas todos estão em condições de cumprir com a sua parte na obra da criação. Veja a resposta. Esse é o mundo, ser luz no mundo, aqui na matéria, mostrando que, apesar dos reveses, apesar do fluxo e refluxo, das idas e vindas, é aqui que nós precisamos ser luzes. É aqui que nós podemos continuar a sequência do versículo, o 15, o 16. Vós sois a luz do mundo. E depois ele diz, portanto, olha a partícula conclusiva, depois de dizer, vós sois o sal da terra, depois de dizer, vós sois a luz do mundo, depois de dizer que não se edifica uma cidade no alto do monte para que ela fique escondida, ele vai dizer, não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas para colocá-la no velador, para que ilumine a todos que estão na casa. Aqui segue a ideia dessa luz. Dá um objetivo para ser luz do mundo, ser luz no mundo do mundo. Quando diz então, não se acende uma candeia, uma lanterna, uma lamparina, para a linguagem da época, não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. O que é um alqueire? O alqueire é um caixote que era usado para semeadura, onde se colocavam as sementes e ali semeava. Alqueire é uma medida de volume, que acabamos usando como medida de extensão, medida de área, não pela área em si, mas pela quantidade de semeadura que aquele volume permite. Então dizia, um alqueire era a quantidade de terra onde conseguia se semear aquela quantidade de semente, e acabou dando a medida de extensão.
como uso e costume, mas não como característica de regra, já que o alqueire mede-se volume. Então é um caixote fechado, volume, e ali diz, não se coloca algo que para brilhar, ou seja, uma lamparina, uma candeia, debaixo de um alqueire, ou seja, ela vai iluminar o quê? Não se coloca, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. No velador, ou seja, no lugar certo. Não se tem essa mensagem para ficar escondida. Não se tem esses ensinos para ficarem herméticos, fechados, trancados, que foi a causa do degredo dos israelitas constantes lá no livro Ao Caminho da Luz, que guardaram para si e somente si os ensinos acerca das coisas de Deus. Assim nos fala Emmanuel, quando explica o porquê do degredo. Estavam com a candeia acesa, mas colocando-a debaixo do alqueire, guardando para si mesmos. Mas não, Jesus dizia que isso era para colocar no velador, para iluminar, e vejam a frase, iluminar a todos. A todos, não é a um, não é a outro. Não é em detrimento de alguém. É para iluminar a todos que estão na casa. Porque os que estão fora da casa não. Ou seja, existe um momento correto, existem as pessoas para isso, as pessoas que estão naquele momento de receber a iluminação, as pessoas que podem dar bom uso. Por isso lá a expressão, mais uma vez, o pronome relativo, que, a todos que estão na casa, ou seja, só os que estão na casa. Aqueles que ele chamava rebanho. Aquele para os quais ele se auto-intitulava, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Mais uma vez, o ensinar, o falar. Então vejam a expressão, mas coloca no velador, para que ilumine a todos que estão na casa. Em que casa é essa? O mundo. A todos nós que estamos aqui nesse mundo para crescermos, para evoluirmos, para aprendermos, que seja no momento que estamos provas e expiações, mas depende só dos nossos atos, para que saiamos do aspecto provacional e expiatório. E é isso que está no versículo seguinte, no 16, brilhe então a vossa luz, ou em outras traduções, melhor traduzido, resplandeça a vossa luz. Mas vejam como a frase se dá, brilhe a vossa luz diante dos homens. Não é para brilhar sozinho. Veja que a candeira para ser colocada no velador, então brilhe a vossa luz diante dos homens, diante das pessoas, e não para si mesmo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. E aí nos voltamos a essa mensagem de Emmanuel, desse capítulo 105 do livro Fonte Viva, quando ele mostra que uma luz não brilha sem um combustível, sem uma fonte de energia. Diz aqui Emmanuel. E o que significa isso? Brilha a vossa luz. Para essa luz brilhar tem que colocar um combustível. E diz ele aqui que a luz brilha queimando o óleo do pavio. Diz ele nessa mensagem. Queimando o óleo do pavio. O que quer dizer isso? Esforço. A luz não brilha por brilhar, ela é fruto do esforço. Ela é fruto do trabalho que empreendemos. Ela é fruto daquilo que está no item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende, no sentido de domar suas más inclinações. Esforços. Vejam, é isso que Emmanuel diz aqui nessa mensagem, quando ele coloca a chama da candeia gasta o óleo do pavio.
A iluminação elétrica consome a força da usina, ou seja, o brilhar a luz não é simplesmente brilhar, ela é a consequência do esforço da autoiluminação, porque ninguém dá o que não tem. Então vejam como ele coloca. O que nos leva à ideia do esforço, àquela parábola do semeador, que Kardec tão bem a apresenta no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: aquele que semeia saiu para semear. E magistralmente, Antônio Vieira, mais conhecido na literatura como Padre Antônio Vieira, um dos ícones do nosso barroco, lá do século XVII, ao analisar essa parábola, em especial analisar essa frase, porque eu digo que Padre Antônio Vieira foi o primeiro analista do Evangelho miudinho, porque ele, quando fazia os seus sermões, ele fazia todos eles com análise das frases, palavra a palavra, verbo a verbo, pronome a pronome. Então ele dizia, analisando essa passagem, que é conhecida como o Sermão da 60ª, é um dos mais belos sermões de Antônio Vieira, que não está só no meio religioso, ele é da literatura brasileira, é o barroco brasileiro. E ele foi dizer que o texto diz que o homem saiu, mas não diz que voltou. Porque quem sai para semear só semeia para frente, nunca volta, dizia ele. E aí ele chama a atenção dos pregadores, utilizando o jogo de palavras, o passo com C cedilha e o passo com 2 S's. O passo com C cedilha na língua portuguesa é o que nós aqui no Brasil chamamos de átrio. O passo em Portugal seria a área externa da igreja, a área próxima da igreja. Então se chamava passo. Como nós temos o passo imperial, a parte externa da área imperial dos castelos, no caso no Brasil, lá do palácio. Então ele dizia que há pregadores de passo com C cedilha e há pregadores de passos com 2 S's. Os de passo, ele dizia, que ele fez esse sermão em Portugal, ele dizia: os de cá têm mais passo, os de lá, ou seja, os que vão para a colônia, têm mais passos. E aí ele diz: quando da colheita há que se contar os grãos, mas há também que se medir os passos, ou seja, o esforço. Olha que coisa interessante. Olha que análise perfeita de Antônio Vieira, lá no século XVII, que poucos de nós conhecemos a profundidade. Esse sermão da 60ª é belíssimo, todo ele, palavra a palavra. Então veja, o esforço: brilha a vossa luz diante dos homens, mas para essa luz brilhar de fato diante dos homens, é preciso que seja fruto da evolução. E não se evolui, senão pelos esforços que empreende no sentido de domar suas más inclinações, que é o que está no item 4, lá do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Vejam as vossas boas obras. Não é para que vejam as pessoas, é para que vejam as boas obras. As obras boas precisam ser mostradas, porque senão como serão conhecidas? O que nos leva à questão 932 do Livro dos Espíritos. Porque no mundo frequentemente os maus sobrepujam os bons em influência. Pela fraqueza dos bons, os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Quando quiserem, dominarão. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus, e não os autores das obras. Não é simples fazer isso. Não é fácil mostrar o bem sem se mostrar. É mais interessante nos mostrarmos
Mas como somos muito humildes, nós não nos mostramos, nós pedimos que alguém nos mostre. Porque aí nós vamos dizer, não, são palavras suas. Você é muito bom, você que está dizendo. Em outras palavras, concordo com você, e ainda bem que você falou, porque se eu falasse ia ficar estranho. Nós somos tão vaidosos que queremos ser os mais humildes. Não nos contentamos em sermos humildes, temos que ser o mais humilde. E é uma disputa de humildade que eu nunca vi. É, aquela disputa de humildade. Não, sou muito pior do que você. Ih, que isso? Você que não me conhece, eu sou 10 vezes pior, e assim vai. Destilação de vaidade travestida de humildade. Então é preciso perceber esse desafio de brilhar a luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Vossas obras, pronome possessivo do caso oblíquo. Vossas, mais uma vez, segunda pessoa, atrelado à segunda pessoa do plural, mas que cada um tem que resolver por si mesmo. Mas, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus faz uma observação sobre essa luz. Ele vai dizer: se a luz que há em ti, aí não é mais em vós, se a luz que há em ti for em trevas, quão grandes trevas serão. Podendo mostrar que essa luz se abafada, essa luz se envaidecida, ela pode ser trevas. Se a luz que há em ti for em trevas, quão grandes serão essas trevas. Com toda essa oportunidade, com todo esse conhecimento, com todo esse manancial de conhecimento que nos chega, melhor dizendo, como que essa luz não vai brilhar? Ou por que essa luz não vai brilhar? Ou de que forma essa luz não vai brilhar? Se nós não fizermos os esforços. Se nós não fizermos esses esforços para vencermos a nós mesmos. Para nós entendermos que estamos no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Encarnados, no momento certo, ao lado das pessoas certas, no lugar certo. Se não dão certo, ou se não dá certo, é porque não fazemos do jeito certo. E para fazer do jeito certo, precisamos parar, olhar para o que nós já fizemos, o resultado do que fizemos, e se não bom, mudar a maneira de fazer, mudar o jeito de fazer, mudar o jeito de viver. Redirecionar os caminhos. Tal qual Bartimeu, o cego lá do Evangelho, cuja história começa com Bartimeu cego sentado à beira do caminho e termina com Bartimeu enxergando, seguindo a Jesus pelo caminho. Então só precisamos de discernimento para fazer as escolhas e redirecionar os caminhos. Quando? Hoje, agora, já. Mas o meu adversário, você quer estar perto de mim? O seu adversário, o meu adversário, está mais perto do que imaginamos. Somos nós mesmos. Aquilo que o apóstolo Paulo chamou de homem velho, para que possa nascer um homem novo, a partir do homem velho. Em outras palavras, aceite sua parte sombra, mas faça brilhar a sua parte luz. Porque todos nós a temos, porque somos a luz do mundo. Mas que talvez estamos colocando-a debaixo do alqueire. Então levantemos esse alqueire. Porque um alqueire hermético apaga a luz. Porque vai faltar um dos elementos para a combustão, o oxigênio.
E o nosso oxigênio é a nossa ligação com Deus. O nosso oxigênio é o sentimento íntimo que temos da existência de Deus. O nosso oxigênio, o tubo que permite que oxigenemos-nos, se chama oração. Que está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E está na questão 659 do Livro dos Espíritos. Orar é pensar em Deus, é aproximar-se de Deus, é pôr-se em contato com Deus. Se nós alimentarmos-nos por esse meio, desse oxigênio, nossa luz sempre terá o combustível, ou melhor, a combustão, para que ela possa acender. E para mantê-la, precisamos sempre irrigar o pavio. E a irrigação do pavio são os nossos esforços, são as nossas ações. É o que aprendemos e tentamos praticar. É isso que podemos depreender, melhor dizendo, que podemos ensaiar ao tentar analisar essa expressão, vós sois a luz do mundo. Embora esteja chovendo e ninguém vai embora, é preciso que paremos. Porque senão essa luz apaga, chamada olhos. Porque diz o Cristo que os olhos são as candeias da alma. Se os teus olhos forem bons, é porque o teu corpo terá luz. E os olhos, muitas vezes advindos do cansaço, não deixam brilhar essa luz. Então, para que eu não apague a luz de vocês pelo cansaço que gero, nós vamos dando por fim a nossa conversa da noite. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecendo ao convite que me foi feito pela Beth. Eu digo a ela, embora ela não acredite, que o convite de um superior é irresistível, e quando então nos convidam, havendo a possibilidade da agenda, com prazer eu venho. Porque seria um tanto incoerente deixar de vir a um lugar tão agradável, que tão carinhosamente sou recebido, para ficar embotado no egoísmo e não conviver com as pessoas. Então, quando aqui venho, eu aprendo muito e aprendo a desenvolver o carinho, embora não consiga devolvê-lo na proporção que recebo de vocês. Então, na minha fala, no meu agradecimento já comum, Deus lhes pague. Deus lhes pague por tudo isso, Deus lhes pague pela presença, Deus lhes pague pela atenção, e que todos sejamos abençoados por Deus. Muito obrigado.